Paz do Senhor, irmãos e irmãs, amém? Amém, meus irmãos? Vamos colocar de pé, nós vamos orar, agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos nessa noite, estar aqui para cultuar o Senhor, não é? Estarmos reconhecendo, né, a soberania, a grandeza de Deus, através do nosso tempo, do nosso louvor, da nossa oferta. Com certeza, quem entende que Deus não é fundamental na sua vida, não separa, mesmo estando em condições, não separa tempo ou ocasião para estar louvando o Senhor nosso Deus. Eu estava conversando com uma pessoa ontem à noite, e às vezes o conceito que uma pessoa tem de servir a Deus, qual é? Olha, pastor, Deus é assim comigo, toda vez que eu preciso dele, ele está presente na minha vida. É um conceito que a pessoa tem, né? Eu preciso de Deus e Deus se faz presente, mas ela não tem essa concepção, né? Ela se apresentar a Deus, se apresentar ao Senhor, se colocar diante do Senhor. Então, quem tem um compromisso com Deus, um compromisso com o Senhor, faz aquilo que a Bíblia diz, né? O apóstolo Paulo diz: procura apresentar-te a Deus. Então, você veio aqui nessa noite, com certeza, e eu espero que seja essa a sua e a minha motivação. Nós viemos aqui para nos apresentar ao Senhor nosso Deus, não é verdade? Nos colocar diante dele para louvar, glorificar, honrar a ele com esse tempo nessa noite. Amém? Então vamos orar, vamos falar com Deus em nome de Jesus. Querido Deus, nosso Pai que estás nos céus, em nome do teu Filho Jesus, nós queremos dar graças ao Senhor nessa noite, te louvar, agradecidos pela tua misericórdia, pela tua bondade, pela tua graça, ó Deus amado, por tudo que o Senhor tem, ó Pai, sido nas nossas vidas. Nós sempre te louvamos pelo que o Senhor é, ó Pai amado. Nós sabemos disso, que aquilo que o Senhor é, ó Deus, não está influenciado pelas circunstâncias, pelos momentos que nós vivemos. Bem cantou o nosso irmão, que se o Senhor fizer as coisas, o Senhor é Deus, e se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus da mesma maneira, do mesmo modo. Pai amado, nós te louvamos pela oportunidade de estar aqui nesta noite. E apesar, ó Deus amado, desta realidade do Senhor ser Deus, independente de qualquer coisa, o Senhor tem agido, tem operado nas nossas vidas, tem trazido livramento, socorro, amparo, tem nos ajudado, ó Pai amado, a te adorar, a te glorificar. E sobre todas as coisas, o Senhor nos salvou através da pessoa bendita do teu Filho Jesus Cristo. Aleluia. Nós te louvamos nessa noite, nós te glorificamos, ó Pai amado. Pedimos ao Senhor que perdoe as nossas dívidas, as nossas falhas, e nos ajude a nos apresentar em alegria perante o Senhor nessa noite, nos apresentar em gratidão no nosso coração. Pai, toma cada irmão que aqui está, toma os nossos irmãos que estão em casa, que estão assistindo essa transmissão. Pai, visita-os com a tua presença, com a tua graça. Visita, Senhor amado, aqueles que estão no hospital, no leito de dor, aqueles que estão, meu Deus, abatidos, aqueles que estão, meu Pai amado, nesta noite no seu lar, mas que vivem momentos de aflição, vivem momentos de luta. O Senhor bem disse, Jesus, que nesse mundo nós teríamos aflições. Quantas pessoas estão aflitas nesta noite, angustiadas, pessoas que estão abatidas, pais de família sem direção, mães, ó Deus amado, nas lágrimas, filhos, ó Deus, assistindo situações tão constrangedoras, e nós pedimos pela tua misericórdia, clamamos pela tua bondade, clamamos pela manifestação da tua graça sobre todas essas situações. Pedimos que o Espírito do Senhor, em nome de Jesus, esteja tocando vidas, quebrantando corações, transformando pessoas, e naqueles lugares, ó Pai amado, aonde, Senhor, há uma luta, uma batalha
batalha espiritual, que em nome de Jesus, os teus anjos, Senhor, com espadas desembainhadas de fogo, ó Pai amado, chegue nessas situações para repreender o mal, repreender as trevas, livrar vidas, salvar pessoas que talvez, ó Pai amado, o inimigo já tem como certa a morte delas, mas o Senhor é um Deus que livra, o Senhor é um Deus que socorre, o Senhor é um Deus que ampara, o Senhor é aquele, meu Deus, que tudo pode, e nós clamamos ao Senhor pelas muitas vidas, Pai, que talvez nesta noite estão, Senhor, atormentadas com pensamentos malignos, com ideias de destruição. Eu te peço, ó Deus, em nome do teu Filho Jesus, opera mais uma vez, de forma miraculosa, em cada uma dessas vidas, Senhor. Oramos agradecidos, oramos, meu Deus, confiantes de que o Senhor é aquele que ouve as nossas orações. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Deus amado. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podemos louvar a Deus com as nossas palmas, meus irmãos? Glória a Deus. Louve ao Senhor assim, olha. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó meu Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Teus olhos, cante. Meus olhos revelam que eu Nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó meu Senhor. Aleluia. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Pede mais uma vez, os teus olhos. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó meu Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei que não posso negar
teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Leva a minha vida a uma só, que quando me sonda nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Cante. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade, ouve ao Senhor. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Aleluia. Quantos podem levantar as suas mãos aos céus e por um instante você adorar, você agradecer, você usar o som da sua voz para bendizer ao Senhor, você fazer o Senhor ouvir a sua voz dizendo: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro, Jesus, eu te glorifico, Jesus, tu és bom, oh, tu és digno de ser adorado, de ser glorificado. Grande é o Senhor é digno, o Senhor é merecedor. Oh, aleluia. Ninguém te deu, Senhor, ninguém te deu. É o Senhor que fez todas as coisas. Bendisse teu apóstolo. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Aleluia. Aplauda forte o Senhor nosso Deus. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti, Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do abraço, Senhor.
Abraça-me, abraça-me, Senhor. Abraça-me com teus braços de amor. Abraça-me com teus braços de amor. Quero ser como criança. Te amar, Senhor. Te amar pelo que é. Voltar à inocência. Voltar à inocência. Acreditar em Ti. E acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me dependente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do Teu amor, longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Eu não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me. Ai, como nós precisamos, Pai. Abraça-me. O Senhor está te abraçando nesta noite. Abraça-me, oh, com teus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, Senhor. Abraça-me. Abraça-me com teus braços de amor. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Só quero aqui agradecer ao Senhor, né? Cantando essa canção. O Senhor tem me abraçado com seus braços de amor. Amém? Porque eu passei momentos de morte e Deus ali, com suas mãos poderosas, naquele leito, naquela UTI, me abraçou, com seus braços de amor, como Ele tem sempre feito, porque a última palavra é do Senhor. É Ele que comanda nossas vidas. É Ele que nos enche. Eu quero agradecer aos irmãos que oraram. Amém? O Senhor, Ele, ali naquele hospital, estendeu de uma maneira assim, suas mãos sobre minha vida. Amém? Porque eu só tenho que dizer que Ele, com seus braços de amor, Ele nos abraça, nos conforta.
amém, nos alenta a cada dia. Amém, queridos? Deus abençoe os irmãos que oraram, né? Se eu estou aqui é porque é um milagre do Senhor, amém, na minha vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele com alegria, amor? Glória a Deus. Podem se sentar, irmãos e irmãs. Irmãos, é assim, eu sei que de repente nós temos aqui nessa noite irmãos, né, que foram abençoados pela bondade, pela misericórdia de Deus, e tem pelo menos, somando aqui, eu acho que tem mais de 2 meses de internação aqui, né, entre eu, o Wellington e o Raimundo, né, em riscos, né, porque a gente sabe assim que a minha preocupação relacionada a essa questão de contágio é sempre essa, de você pensar assim, bom, no meu corpo tem um vírus que está matando pessoas, então você acaba pensando que o pior pode acontecer, embora crendo na bondade, na misericórdia de Deus. E a gente, irmãos, o pastor, tanto quanto os irmãos da igreja, a gente fica pensando assim, às vezes, no porquê, na razão das coisas. Nós perdemos 2 irmãos, né? Aqui na nossa igreja, que a gente já citou os nomes, os irmãos conhecem, nosso irmão presbítero Alfredo, nosso irmão diácono Vavá, e dentro da mesma igreja, eu pessoalmente, assim, irmãos, eu considero que eu vivi um milagre de Deus, um milagre mesmo, assim, como outros irmãos aqui viveram, né? Então, assim, eu estava pensando esses dias, né? E eu estava me lembrando do texto bíblico, Fernando, que a gente sempre enfatiza muito que a igreja fazia contínua oração a Deus e Deus livrou Pedro. Aí eu estava pensando assim, será que a igreja não estava orando pelo Tiago? Porque o Tiago foi morto à espada, não foi? Na mesma situação, né? No mesmo contexto. Será que quando Herodes matou o Tiago à espada e mandou prender o Pedro, aí a igreja falou assim, bom, o Pedro é importante, a gente vai orar pela vida do Pedro. Mas a gente percebe o seguinte, né, irmãos, que na verdade quando a gente ora a Deus, a gente não ora para Deus fazer a nossa vontade, né? A gente ora entregando tudo nas mãos do Senhor nosso Deus. E Deus, Ele sabe o porquê da operação dEle, o porquê da ação dEle. A nós, seres humanos limitados, nos cabe às vezes lamentar, ficar triste, abatidos, né? Porque nós somos seres humanos. Agora, uma coisa que a gente não pode perder de vista de jeito nenhum, né, irmãos, é que o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas, né? Por isso nós oramos e colocamos todas as coisas nas mãos dEle. Nós acreditamos que o nosso Deus está no controle de tudo, né? Por isso que a Bíblia Sagrada nos ensina, em tudo dai graças. Então, e eu acredito que o maior motivo de nós darmos graças é pela salvação das nossas almas, não é verdade? Porque é quando você passa por esses momentos de aflição que você percebe como é importante ter confiança no nosso Senhor Jesus Cristo. Seja para uma coisa, seja para livramento ou seja para partir, né? O importante é o que a gente diz, é ter a vida nas mãos do Senhor Jesus, né? Eu gosto muito, irmãos, de uma palavra, eu sempre a cito. Vocês já me viram pregando aqui inúmeras vezes sobre ela. Quando Jesus resumiu a vida numa coisa, né? A Maria está sentada aos seus pés e ele está dizendo assim, Marta, Marta, você está ansiosa e preocupada com muitas coisas e só uma é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. E eu sempre fiquei pensando nisso, o que é essa coisa, essa única coisa que é necessária? E se olha para as escrituras, irmãos, se tem uma coisa que todo ser humano precisa ter, ou deveria ter, é comunhão com o Senhor nosso Deus. Maria naquele momento estava desfrutando do quê? Da comunhão com o Senhor. Então, os nossos irmãos partiram e nós ficamos tristes pela vida deles, mas louvamos a Deus porque eles eram pessoas que estavam em comunhão com o Senhor nosso Deus, né? Então essa é a grande vitória da nossa vida. Irmãos, nós vamos hoje, né, celebrar a ceia,
boa parte dos irmãos que estão aqui hoje não estavam no domingo, né? A gente procurou dividir em 2 grupos os nossos irmãos da igreja. E na verdade, irmãos, assim, eu queria até, por um período assim que a gente precisa, nós estivemos conversando aqui nos dias para retornar com os cultos. Uma das coisas que a gente falou foi sobre a dificuldade da gente fazer 2 cultos ao domingo pela manhã. Primeiro porque para a parte pastoral é cansativo, assim, dá um certo esgotamento, e também assim aquela falta de condições de ventilar o ambiente, limpar tudo, né? Nós estivemos ponderando isso. Nosso irmão Rogério fez algumas colocações sobre o nosso espaço, as dificuldades que ele tem. Então, assim, a gente procurou um meio da gente estar se conduzindo nesse período. E eu queria incentivar os irmãos, né? Sei que tem irmãos que nem sempre vão poder estar aqui na quarta-feira, mas vamos nos organizar sim, para nós termos um grupo que congrega no domingo pela manhã e outro grupo que congrega na quarta-feira à noite. É um período que a gente precisa estar assim. E fora isso, nós temos tido uma reunião, né? Na sexta-feira à noite, uma reunião, ela é online, ela é feita pelo Google Meet. Os irmãos têm participado mais do que eu. Semana passada eu falei assim, hoje eu vou participar. Aí eu entrei lá, o pessoal não foi, né, Fernando? Só foi 5, estava eu, o Fernando, o Luiz, o Ronaldo e a Paula, né? E eu queria incentivar os irmãos, porque é uma maneira de nós estarmos nos vendo, então, 2 vezes pela semana, né? Quarta e sexta, ou domingo e sexta, né? Que é o pessoal que vai participar do domingo. Então, é um período que a gente está vivendo, né, irmãos? A gente não tem aquele templo grandão, assim, que dá para espalhar bem o pessoal, né? Nesses dias nós tivemos no 1º de maio um encontro na Pompeia, né? Devia ter umas 1.000 pessoas lá, só que 1.000 pessoas espalhado num ambiente onde cabe umas 6.000 pessoas, e absolutamente arejado, um pé direito muito alto, um monte de porta. Aí você tem menos riscos, né? Mas a gente tem a nossa realidade aqui, e o que a gente precisa é de continuar servindo o Senhor nosso Deus. Nós estamos desafiados a isso. E queria também pedir aos irmãos assim, ó, mesmo que você não assista, por exemplo, eu achei domingo, não é porque eu estava pregando, mas eu achei assim uma palavra abençoada para a vida da igreja, né? E nem sempre a gente tem a condição de, eu vou pregar de novo a mesma palavra. Primeiro, uma coisa que não vai sair do mesmo jeito, né? Tudo é questão ali do momento. Então, eu queria incentivar os irmãos, mesmo que seja depois, né? Mesmo que você não assista o culto todo, mas assista sempre a pregação, a ministração, seja minha, do Fernando, qualquer irmão da igreja aqui que ministrar. Por quê, irmãos? É o direcionamento de Deus para a igreja, né? É o rumo que a gente dá. Então é importante que os irmãos assistam, que os irmãos ouçam, né? O que a Bíblia Sagrada diz em Apocalipse 7 vezes? O que diz? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a pregação do culto é o que o Espírito Santo está falando com a igreja, está direcionando a igreja, e a gente precisa de ouvir, tá certo? Então procure, mesmo num outro horário depois, ouvir os cultos, assistir a pregação, que é o rumo que Deus tem dado para a vida da igreja, é a maneira de Deus nos consolar, nos fortalecer pela sua palavra. Amém, queridos? Então daqui a pouco nós vamos estar ceando. Nesse momento nós vamos ter o nosso instante de ofertar, de contribuir. Eu já expressei hoje no grupo, domingo aqui também, a gratidão a Deus, né, pela a maneira generosa que os irmãos têm se posicionado. No domingo pela manhã eu cheguei aqui para nós estarmos fazendo culto, vários irmãos chegando aqui com fardo de arroz, né, um cuidado assim com os demais irmãos. E eu imagino, irmãos, a alegria dos irmãos que de repente estão passando por uma adversidade, chegar de repente um irmão lá na casa, levando um cuidado. É assim, a gente sabe, tem pessoas que querem enfatizar que Jesus era político, que Jesus era não sei o quê, era isso, aquilo. A gente não tem essa ideia de Jesus que às vezes um pessoal tem. Mas nós sabemos, irmãos, que toda pessoa que tem Jesus no seu coração, ela vai procurar ser generosa e cuidar das outras pessoas também. Não é o objetivo, o fundamento, né? A igreja, ela é pregadora da salvação, mas sempre que a gente pode, a gente procura fazer o bem para as pessoas, tá?
E eu quero louvar a Deus pela vida da igreja, que tem procurado fazer o bem para pessoas dessa maneira, desse jeito. Então, domingo foi uma bênção nesse sentido. Eu quero louvar a Deus também pela vida dos irmãos, das irmãs, que têm contribuído, têm participado de maneira generosa com a vida financeira da igreja. Amém, queridos? Então, eu vou pedir o nosso irmão Ronaldo, de onde ele está mesmo, para ele ficar de pé, fazer uma oração e estar entregando nas mãos do Senhor os nossos dízimos e ofertas, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, ainda de pé, e convidar os meninos aqui de novo, para a gente louvar a Deus com mais um cântico, né? E já vamos para o momento da palavra, de glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Vamos louvar a Deus com mais um cântico e já nós vamos compartilhar uma palavra da parte do Senhor e estarmos ceando em nome de Jesus. Bem, irmãos, vamos ficar de pé? Vamos. Amém? Vamos louvar ao Senhor pelo seu amor, por tudo aquilo que Ele fez na cruz por nós, né? Adorá-lo a Ele. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia!
inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia! Aleluia! Adore ao Senhor. Impressionante. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quantos podem aplaudir o Senhor? Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vou ler a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Domingo à noite, eu estive em Sorocaba, participando de um culto com os irmãos lá. E nós ouvimos uma palavra, uma ministração sobre esse texto. Lucas 24, a partir do versículo 13. E é o texto que fala, né, sobre a história dos dois discípulos que estavam indo para Emaús, né? Então o texto diz: e eis que no mesmo dia, dois deles
Iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou deles e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um deles, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só um peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nelas têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele fosse o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também, algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicando-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras, explicando o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E preste bem atenção nisso, irmãos. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que acontecera no caminho, e como deles fora conhecido no partir do pão. Amém, glória a Deus, glória a Jesus. Nunca perca a oportunidade de glorificar o nome do Senhor, né? Olha que mensagem maravilhosa: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, né? Podem se assentar, irmãos e irmãs. Irmãos, tem muitos textos da Bíblia que eles têm assim a sua lição bem concisa, né? bem resumida ali àquela passagem ou que aquele texto está dizendo. E esse aqui é um dos textos da Bíblia que, do meu ponto de vista, assim, pensando sobre ele, é um texto assim de inúmeras lições. Eu já ouvi tantas e tantas pregações sobre esse texto, já falei sobre ele tantas vezes, e sempre tem um olhar, uma possibilidade, alguma coisa que você aprende nele. Até porque, se os irmãos forem reparar, nesse texto, o diálogo desses 2 discípulos é um diálogo muito rico, né? Que expressa muito da natureza humana, como a natureza humana às vezes é tendenciosa a desistir, desanimar,
a dar algumas coisas como definitiva, a não acreditar nas coisas, usar uma linguagem de passado, né? Nós achávamos que era ele que ia fazer isso e tal, e olha, e na verdade até agora não aconteceu nada. Como que a gente, ser humano, a gente pode perder a fé assim com facilidade? Não é tão complicado, não é tão difícil como às vezes a gente imagina. Não, é impossível. Não, a gente está vendo aqui pessoas que andaram com Jesus, conviveram com Jesus, que num determinado momento, o texto está dizendo aqui, ó, nós esperávamos que era ele que ia redimir Israel, que era ele que ia mudar essa história toda aí, e agora acabou. Estão falando que ele ressuscitou e tal, mas até agora ninguém viu nada. Então, esse texto ele é muito rico também, pelas colocações que Jesus faz, pela maneira que Jesus trata a situação, pelo modo que ele conversa com os discípulos, como que ele aproveita a ocasião, e o texto diz aqui, os irmãos viram, ele falou aí, começando por Moisés e pelos profetas. E quando fala começando por Moisés, não é começando por Moisés no sentido de que quando começou o ministério de Moisés. Não, ele está falando do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moisés. Então, falando assim, olha, começando por Moisés, está falando assim, que ele veio lá de Gênesis, passou por Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, e os irmãos, sei que os irmãos sabem disso, que desde Josué até lá no Novo Testamento, os profetas menores, tudo era considerado os livros proféticos, primeiro Reis, segundo os Reis, porque provavelmente eram livros que foram escritos por profetas. Então, Jesus usou todo o Antigo Testamento, toda a escritura do Antigo Testamento, para mostrar para aqueles discípulos tudo que estava escrito acerca do Messias. E os irmãos sabem disso, né? A caminhada foi longa, os irmãos dizem que 60 estádios davam uma distância aí de 11 quilômetros aproximadamente, uma pernada de 11 quilômetros, né? Dependendo do ritmo que você vai andando, no mínimo aí umas 2, 3 horas, né? Não dá para fazer muito menos do que isso não. Então, esses discípulos estão nessa caminhada junto com Jesus Cristo, e nós lemos aqui, né, o desfecho da situação, como ela conclui. Esses acontecimentos aqui, eles se dão logo após a morte de Jesus, né? Ele é sepultado, colocado no sepulcro. As mulheres vão pela manhã, né? E já do domingo, e elas estão indo lá para prestar homenagens a Jesus, para ungir, né? Cuidados com o seu corpo, que era comum daquele tempo. E quando elas chegam no sepulcro, a porta ou a pedra, né, que era rolada, que não era uma pedra assim que colocava, né, irmãos? Tem todo um jeito como que era feito o sepulcro, como que era a pedra, como que ela era selada, e a pedra estava lá rolada, né, uma pedra pesada, e tinha um anjo sentado lá sobre a pedra. Falam com as mulheres, né? Escuta, por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, né? Ele já ressuscitou. E aí, e falam para as mulheres, olha, vão e anunciem aos seus discípulos que ele ressuscitou. E aquelas mulheres, ávidas por dar aquela notícia, correm para junto dos discípulos e começam a falar que Jesus ressuscitou, que Jesus ressuscitou. E aí a Bíblia diz, então, que as palavras daquelas mulheres pareciam como loucura para aqueles discípulos, e eles não creram, né? E aí o texto vai dizer que Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro e abaixando-se, viu os lençóis postos só, retirou-se maravilhado consigo mesmo do ocorrido. Então você vê que interessante, né? As mulheres chegam e falam assim, olha, ele ressuscitou, mas o Pedro corre para quê? Para ver. Não é? Então, não dá para falar que o Pedro acreditou, ele estava assustado com tudo aquilo que estava acontecendo. E aí o texto emenda isso, que no mesmo dia, ou seja, no domingo, né, 2 dos discípulos de Jesus estão indo para essa aldeia, para a aldeia chamada Emaús. E eles estão indo, conversando entre eles sobre
tudo o que havia acontecido. Estão discutindo o assunto, falando sobre os acontecimentos. E imagina, irmãos, como que estava o coração, a mente daqueles camaradas. Eu ouvi uma ministração uma vez, há muitos anos isso, eu era solteiro ainda, um pastor falando que, imagina, para aqueles camaradas que investiram uma vida, né? Olharam para Jesus e viram nele uma grande possibilidade. Aqueles discípulos como Pedro e outros que eles não eram acostumados a ver aquelas maravilhas, a conviver com o profeta, aquelas coisas todas. De repente aparece Jesus, tira eles do estilo de vida deles, chama para seguir, fala: venha após mim, eu vou transformar vocês em pescadores de homens. E aí começa a trabalhar na vida deles, ensinar, instruir. Eles deixam, né, situações de família, deixa a pesca, deixa tudo e começam a andar com Jesus Cristo, investindo a vida. Eles se tornaram tão ousados que em determinados momentos eles estavam falando até em mandar cair fogo do céu para consumir o dos outros. O Pedro dizendo, né, olha, se é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo por sobre as águas. Então, a vida deles se tornou uma vida fenomenal. Se tornou uma vida maravilhosa, uma vida onde de repente eles eram chamados, e aí eles viam morto ressuscitar, viam criança ressuscitar, viam um paralítico andar, viam tudo aquilo. E tudo aquilo que eles sonharam se tornou uma grande frustração. Por quê? Quando Jesus é preso, há naqueles discípulos como Pedro, e dizem que o próprio Judas, né, não achava que Jesus ia se entregar, ia morrer da maneira que ele morreu, e por isso que o Judas se encheu de remorso, porque na cabeça deles e na cabeça do Judas, o que poderia estar passando? De maneira nenhuma ele vai morrer. Ele é o mestre do livramento, do socorro, ele é esperto, ele sai de todas as situações. Tentaram jogar ele do precipício lá em Nazaré, ele passou pelo meio de todo mundo e foi embora. Você acha que Jesus vai morrer? Eles estavam achando, irmãos, que o plano de Deus, que a ideia de Deus era outra, né? E aí, de repente, irmãos, não acontece nada do jeito que eles estavam pensando, nada. Jesus se entrega. E os discípulos que de repente estavam esperando Jesus reagir, estavam esperando alguma coisa miraculosa, estavam esperando um socorro, eles só foram se frustrando. E daqui a pouco, irmãos, não adianta, a gente está vivendo esse clima, a gente aqui na igreja, e não adianta, a gente sabe disso, irmãos, assim, que se tem uma coisa que deixa a gente impotente, é a tal da morte. A infeliz da morte, ela deixa a gente, quando você vê ali, perdeu a esperança, acabou. Então, quando os discípulos veem Jesus sendo tirado daquela cruz, morto, não dá, irmãos. O que esses discípulos estão sentindo aqui, não pense os irmãos, se eu tivesse lá, se você tivesse lá, se nós estivéssemos lá, eu imagino que a frustração seria a mesma ou maior ainda. Então essa tristeza que eles estão, esse ir embora e tal, representava, irmãos, a morte do sonho, do projeto, das ideias, do empenho. Nossa, eu apliquei a minha vida, e agora a gente vai voltar para Emaús. O Pedro devia estar pensando, e agora eu vou voltar a pescar, que mico, né? A hora que as pessoas chegarem para mim, e aí, Pedro, deu errado o projetão lá com Cristo? E aí, Mateus, você que saiu da coletoria de impostos, largou o seu serviço aqui para ir andar atrás dele, e agora? O que vai ser de vocês? Então, irmãos, a frustração, ela era imensa. Agora, irmãos, eu preciso e você precisa, né? Nós precisamos de acreditar nisso no nosso coração, irmãos. Nós não podemos tentar humanizar o plano de Deus. O plano de Deus, ele é do céu, ele é do alto, ele é divino, ele é poderoso. Ele não está limitado pela minha capacidade ou incapacidade ou pela sua. O plano de Deus, ele nunca para, ele nunca para. O Senhor nosso Deus, ele está sempre marchando. As coisas dele estão sempre caminhando. Às vezes nós ficamos para trás, mas as coisas de Deus, elas estão sempre acontecendo. Sempre acontecendo. As frustrações são minhas, os abatimentos são
Deus, as frustrações são suas, são nossas, mas irmãos, no tempo de Deus, todas as coisas estão acontecendo, não tem nada adiantado, não tem nada atrasado, Deus está no controle de todas as coisas, Deus está no controle de tudo. E era isso que estava acontecendo naquele momento. Então, todo esse lamento, essa tristeza dos discípulos, é por causa disso, dessa situação toda, dessa frustração toda que eu estou falando com os irmãos aqui. Agora, o projeto de Deus, ele estava caminhando. Esse Jesus é aquele que lá em João 11:25, né, às portas do sepulcro de Lázaro, disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia, aleluia. E aí, irmãos, esses discípulos estão indo. O texto bíblico diz que Jesus se apresenta a eles. Eles não conhecem Jesus. E tem toda essa caminhada que eu já citei para os irmãos aqui, até o momento do partir do pão. E no momento do partir do pão, no momento daquela peculiaridade, eles olham para Jesus, olham para aquele homem que está partindo o pão, e não, é ele. É isso, irmãos, que eu ouvi há um bom tempo atrás também, que nós precisamos de ter particularidades com o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, você tem a vida na igreja, a caminhada na igreja, mas você tem os momentos, as coisas que você teve com Jesus, que foram só suas com Ele, que essas coisas te fortalecem e te fazem identificá-lo nesses momentos de aflição. É a lembrança de uma vigília que você foi, é a lembrança de um versículo que você descobriu, é a lembrança de um momento que você estava numa aflição e o Senhor se manifestou e falou com você de uma maneira tão especial. Essas coisas te cercam, que mesmo que às vezes o inimigo, as trevas, pessoas tentem te desanimar, mas vai acontecer alguma coisa que você vai identificar quem é o Senhor da sua vida e quem é o Senhor da sua existência. E esses discípulos encontraram isso no partir do pão, naquela peculiaridade. Tem pessoas que dizem que talvez quando ele pega o pão, eles viram as marcas, né, nos seus punhos, mas eu pessoalmente, irmãos, eu acredito assim, muito mais na questão mesmo do gestual, do jeito de dar graças, do jeito. Por isso que a gente precisa de andar com Jesus Cristo, né, irmãos? Porque quando a gente anda com alguém, a gente conhece o jeito dele de agir. Se você anda com Deus, você vai conhecer o jeito de Deus agir, a maneira de Deus agir. As pessoas hoje estão conhecendo muito a Deus através de pastor, através de líder, através das pessoas que estão na televisão se manifestando como donos de Deus. Agora, olha, conheça a Deus na sua vida pessoal, conheça a Deus nas suas particularidades, porque tem momentos que é isso que vai abençoar a sua vida e a sua história. É isso. E aqueles discípulos, então, nesse gestual, eles enxergam esse agir maravilhoso do Senhor nosso Deus. E eles dizem: olha, verdadeiramente Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Vejam, eu procurei frisar isso com os irmãos, que eles, imagina, os camaradas tinham andado 11 quilômetros, estava de noite, porque o texto diz que quando Jesus chegou na bifurcação, para não falar encruzilhada, né? Quando ele chegou na bifurcação, para a direita outra cidade, entrando aqui, Emaús. Aí o texto diz que Jesus fez que ia, né, para continuar. Aí os camaradas, como era natural de um bom judeu, acolher o peregrino, né? Isso era uma regra da lei de Deus, o modo de tratar o peregrino. Eles: rapaz, você vai continuar a viagem, uma hora dessa de noite? Fica com a gente aqui. Não, fica com a gente, tem lugar e tal. E eles vão lá e recebem Jesus na casa deles. Você vê, irmãos, às vezes, mesmo desanimado, mesmo abatido, mesmo enfrentando lutas, né, um bom discípulo de Jesus, ele sempre preserva características cristãs na sua vida.
Eu acho muito estranho, irmãos, quando uma pessoa diz que é discípulo, e daqui a pouco, de repente, ela se afasta da igreja e tal, e aí a pessoa parece que, sabe, que perde toda a essência, todas as características de um cristianismo e vira uma pessoa esquisita. Dá para você imaginar se essa pessoa realmente teve uma experiência com Deus. Porque quem foi marcado pelo Senhor, ainda que está enfrentando luta, adversidade, mas a pessoa ela preserva características. E esses discípulos olharam, vamos acolher esse peregrino. E aí Jesus entra para estar com eles naquele momento. E quando eles veem que é Jesus, o que a Bíblia Sagrada diz, irmãos? Eu não sei quanto tempo que demorou para fazer a janta, ajeitar aquela mesa e tudo, mas devia ter passado um tempo já. E aí, naquela mesma hora, a Bíblia Sagrada diz que eles vão voltar. Mas para onde? Vamos voltar para Jerusalém. Nós vamos lá anunciar que Jesus está vivo. Imagina você andar 11 quilômetros para falar o quê? Eu tive um encontro com Cristo vivo, aleluia. Não é para ir levar uma grana, levar uma cesta básica, não é para ir para buscar uma bênção, para a vitória, não, pelo contrário, né? Quem vive com o Cristo vivo, irmãos, não está preocupado, entanto, em receber bênção, está preocupado em levar a bênção para a vida das outras pessoas. Nós temos uma bênção para levar, vamos levar essa mensagem. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo, se você lê isso lá depois, parece na segunda carta de Paulo a Timóteo, o Timóteo está passando um momento de dificuldade. E Paulo diz para Timóteo, olha, desperte o dom de Deus que está em ti, o qual te foi dado por imposição dos irmãos do presbitério, porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas nos deu o espírito de ousadia, né, e tal, e vai incentivando Timóteo. E ele depois, olha, sofre as aflições, combate o bom combate, né? Ser um bom soldado de Cristo Jesus, porque nenhum soldado que foi alistado se embaraça com os negócios dessa vida, porque ele quer agradar aquele que eu alistou. E por fim, o que Paulo diz para Timóteo? Ele diz assim, olha, Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi e que ressuscitou dentre os mortos. Então, você vê, para esses discípulos aqui no caminho de Emaús, para Timóteo, e para mim e para você também, irmãos, quando a gente canta assim, olha, porque ele vive, isso é algo que tem que fazer a diferença na minha e na sua vida. Ele vive. A ressurreição de Jesus, irmãos, algo, é um dínamo, né? É algo que é gasolina, é combustível, é algo que me incentiva, que te motiva, né? Irmãos, eu acho muito pobre, embora eu quero que todo mundo aqui seja abençoado. Quem quer ser abençoado pela mão do Senhor nosso Deus? Mas sabe, olha, não é vir buscar a bênção, é vir adorar o Cristo vivo, é vir servir aquele que ressuscitou dentre os mortos, aquele que anda no meio da igreja, aquele que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo, aquele que salva. É vir com essa perspectiva. Paulo diz para Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos. O Cristo vivo é aquele que produz ânimo na minha e na sua vida, para a gente continuar caminhando, mesmo quando a gente parece que está cansado, que está abatido, que a noite está escura e que não vai dar para caminhar. Vamos sim, porque o Cristo vivo está conosco, o Cristo vivo está conosco. Então esse texto ele é assim, de extrema riqueza, irmãos, de extrema riqueza. Eu estou expondo aqui algumas coisas dele para os irmãos, mas tem várias outras. Agora, eu queria fechar para nós estarmos ceando, falando assim, duas coisas básicas com os irmãos desse texto. Primeiro, é esse interesse que Deus tem pelas pessoas. Imagine os irmãos, Jesus ressuscitou. Ele podia mandar juntar uma turma, né? Vou fazer uma grande concentração, vou juntar uma multidão, tal. Eu acho interessante demais, irmãos, tem 2 discípulos que nem estão ficando em Jerusalém, eles estão saindo,
né? 11 quilômetros, me parece que já dá daqui lá no Laranjeira, mais ou menos, não dá? Dá até para lá para Perus, mais ou menos. Eu lembro que ali perto de Perus tem uma placa, Caieiras, 13 ou 10 quilômetros, alguma coisa. Vocês viram, uma aldeiazinha afastada. Quantos discípulos eram? Quantos? 2. Quantos tinham lá em Jerusalém quando os 2 voltaram? 11 e mais aqui, o texto diz aqui, não tem? Ó? Só para a gente pensar aqui, ó. E eles, na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregado os 11 e os que estavam com eles, ou seja, estavam os 11 e tinha mais uma turma. Aí Jesus foi para onde? Depois ele vai chegar lá no meio dos 11, da turma que está lá. A Bíblia vai dizer que no final, quando ele sobe aos céus, ele foi visto por 500. Mas nesse momento aqui ele está tratando de quantos? De quantos? De 2. Ele está indo atrás de 2. Eu acho interessante demais. E aí, irmãos, é uma coisa que eu sempre comentei isso com pastores. Porque tem muitos irmãos que eles têm um tipo de motivação seguinte, ó, se a igreja estiver cheia, ele prega na maior disposição. Se a igreja estiver vazia, irmãos, eu vou ler uma palavrinha aqui, não sei o quê. Para mim, irmãos, esse é o tipo de Senhor pensa. Às vezes eu sempre falo, irmãos, tem pastores, tem líderes, eu gosto de falar isso porque pode ser que aqui está sentado aqui, está me ouvindo pela internet, algum pastor, pode ser que não vai ser agora, mas vai ser no futuro, né? Então, a gente fica olhando e as pessoas têm uma mentalidade assim, não, se eu estivesse dirigindo uma igreja grande, se eu tivesse, eu até fiz uma postagem, acho que foi ontem no Face, falando disso, de um texto que é uma ideia que eu gosto muito, que diz mais ou menos assim, que a pessoa que faz mais do que lhe é pedido, daqui a pouco vai estar recebendo bem por aquilo que faz, porque às vezes as pessoas, elas têm como ideia o seguinte, não, olha, se eu estivesse fazendo tal coisa, se eu fizesse fazendo tal coisa, eu ia fazer bem, mas a palavra do Senhor diz assim, olha, ser fiel sobre o pouco e sobre o muito eu te colocarei. Quem não sabe ser fiel nas pequenas coisas, irmãos, não é fiel em grandes coisas, não tem. Às vezes um pastor está cuidando de 10 pessoas, não consegue cuidar, não se aplica, é desanimado com as pessoas, aí ele quer cuidar de 1000, quer cuidar, pelo contrário, quando ele estiver cuidando de 1000, aí é que ele vai ser mais relaxado, mais desinteressado ainda. Então, essa é a natureza do nosso Deus. O nosso Deus, Ele é realmente interessado pelas pessoas. Vocês imaginam se eu estivesse pregando aqui hoje, irmãos, assim, irmãos, olha, não veio muita gente hoje, eu ia pregar uma palavra melhor, mas eu nem vou pregar porque, né? Não, irmãos, assim, olha, Jesus, Ele vai se encontrar com aqueles 2 discípulos e Ele vai com todo o potencial. Ele vai com tudo. Ele não vai tipo, eu nem vou gastar a minha pregação, não. Ele começa lá do Gênesis, vem até o Malaquias, e ele expõe tudo que a palavra diz sobre ele. A presença de Jesus, irmãos, nunca vai ser uma presença fraca. Eu posso estar fraco aqui dentro do templo, vocês podem estar fracos aqui dentro do templo, mas toda vez que alguém entrar aqui e buscar, ela vai perceber que Cristo está aqui e com todo o seu potencial, todo o seu poder, toda a sua glória, toda a sua majestade. E disposto a abençoar, a cuidar, a direcionar. Não tem como, irmãos, e falar assim, pastor, Jesus estava forte assim, é porque ele tinha acabado de ressuscitar. Não, irmãos, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus não é o Jesus Batista, o Jesus Brasil para Cristo, Jesus presbiteriano, Jesus não é Jesus da Universal, Jesus, irmãos, é o Jesus que congrega com 2 e congrega com todo o poder que ele tem. Jesus é o Jesus que ceia com 2
e cheio de graça, a ponto da pessoa ser renovada e abençoada pela presença dele. Aleluia! Você pode levantar as suas mãos e glorificar esse Jesus maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Então, deixa eu te falar uma coisa: o diabo, irmãos, ele sempre trabalha para convencer as pessoas ao contrário disso. Mas deixa eu te falar uma coisa: o Senhor, Ele tem um real interesse pela sua vida. Ele tem um real interesse pela sua história, por você. E isso está expresso aqui nesse texto. E Jesus não trata você assim: não, esse aqui eu nem vou trabalhar com ele muito não. O Senhor, Ele sabe o valor de cada alma. Foi Ele mesmo que morreu por você. É por isso que Ele diz: olha, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus sabe que Ele deu a vida dele por mim, Ele deu a vida dele por você. Ele sabe o seu valor. Então, Ele está presente, uma presença forte, abençoadora e esclarecedora. E a segunda questão que eu queria comentar com os irmãos é que nós precisamos de pensar sempre nisso, irmãos, no poder da palavra. Poder da palavra de Deus. Eu acho interessante nesse texto que aqueles discípulos eram pessoas que deviam ter visto muitas maravilhas, muitos sinais, mas que naqueles momentos os sinais e as maravilhas não estavam resolvendo para eles. E é interessante que nesse momento, quando Jesus chega perto deles, os olhos deles estão como que, o texto diz aqui, os olhos deles estão como que, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não os conhecessem. E eu ouvi essa expressão esses dias, irmãos. Tem hora que Deus fecha os nossos olhos, porque Ele está querendo falar aos nossos corações. Às vezes a pessoa fica vendo coisa. Eu vi isso, eu vi aquilo outro, mas está com o coração fechado, duro. Está com o coração que só acredita naquilo que vê. O que está sendo, o que está romando a vida da pessoa? Ela está baseada nas coisas que ela consegue ver. E nesse momento aqui, o texto diz, eles estão com os olhos como que o quê? Fechados. E aí o que Jesus faz com eles? Na caminhada, vai expondo a palavra, vai pregando. E depois vocês vão ver o testemunho deles. A gente não estava vendo, a gente não sabia que era Ele, mas o nosso coração estava ardendo. Aleluia. O nosso coração estava ardendo. O nosso coração estava ardendo. Eu não estou vendo, eu não estou enxergando, mas dentro de mim tem uma chama acesa, tem algo se movendo, tem algo me tocando, tem algo que me impulsiona a caminhar na direção do Senhor, a continuar crendo. Aleluia. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, nós andamos por fé e não por vista. É por isso que tem horas, irmãos, que Deus fecha os nossos olhos e começa a falar com o nosso coração. E não tem jeito. E o que o Senhor vai falar com o nosso coração para nos incendiar é a sua palavra. 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 Daqui a pouquinho está lá os discípulos testemunhando. Escuta, rapaz, você não viu que pelo caminho o nosso coração ardia? Eu não estava vendo, eu não sabia que era Jesus que estava perto de mim, mas a palavra de Deus incendiou o meu coração, a palavra de Deus me aqueceu. Então, meus irmãos, vejam o poder da palavra na vida de um discípulo. Jesus podia chegar e falar, olha, eu ressuscitei, sou eu, passar a mão nos olhos, abrir os olhos, mas irmãos, nós estamos sendo ensinados por Jesus essa noite, nesse texto, a valorizar a palavra de Deus nas nossas vidas. Não teria lógica, irmãos, nós temos um livro tão abençoado, tão importante,
E hoje nós temos uma fé baseada só no sentir e no ver. Uma fé baseada onde nós temos que esperar o tempo todo um apóstolo, uma apostila, ou quem quer que seja, o ministro esse, o ministro aquele, está mostrando para a gente: olha, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, olha aqui o milagre, olha aqui o sinal, olha o que Deus fez na vida dessa pessoa. Irmãos, tem horas que a gente olha para tudo e diz assim: olha, eu não sei se Deus fez, se Deus não fez. Às vezes você ouve histórias aí de gente que foi até contratado na igreja para forjar milagre, para falar de milagre. Irmãos, se a gente for depender disso, tem horas que a gente vai ficar confuso. O importante mesmo é, toda vez que você tem um contato com a palavra do Senhor, ela fazer o seu coração arder, e você olha e fala: olha, esse é o livro da minha vida, esse é o livro da minha fé, esse é o livro que tem me revelado a glória do Deus Todo-Poderoso. Então, Deus tem um real interesse pela sua vida. E esse interesse de Deus está expresso na sua palavra. Jesus nos disse assim: olha, vocês estão vendo o tanto de cego que eu curei, o tanto de paralítico que eu curei? Não, Jesus começa por Moisés, vem pelos profetas dizendo: olha, vocês têm que acreditar no que a Escritura diz a meu respeito. Amém, queridos? Então, eu espero que nessa noite você se sinta realmente amado pelo Senhor nosso Deus. Sinta como alguém que Deus realmente está interessado em você e na sua vida. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Eu vou pedir o nosso irmão Fernando para estar aqui na frente, e eu queria que ele estivesse ministrando junto com os irmãos esse momento da ceia, fazendo as orações, conduzindo junto com os irmãos. Nós vamos orar, os diáconos, os irmãos que vão ajudar, pode vir aqui para frente já. Ore a Deus, fale com o Senhor. Querido Deus, nosso Pai que estás no céu, nós te louvamos pela tua palavra, te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos amparado, tem estendido as tuas mãos sobre as nossas vidas. Obrigado, meu Deus, por esse cuidado, por esse real interesse que o Senhor tem pelas nossas almas. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que tem falado aos nossos corações. Nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te agradecemos, ó Pai amado, por todo esse cuidado, por toda essa bondade do Senhor para com as nossas vidas. E eu quero te pedir nessa noite, ó Pai amado, pela vida dos irmãos que aqui estão, pela vida dos meus irmãos que nos assistem de casa, que o Senhor esteja mais uma vez, Pai, amparando, fortalecendo, estendendo a tua mão gloriosa sobre cada um deles, Pai Santo. Eu oro e entrego nas tuas mãos esse tempo precioso, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, da mesma maneira que nós fizemos aqui no domingo, a gente está se despedindo dos irmãos da internet, a gente está encerrando a transmissão. A ceia, né, ela é uma coisa muito, muito local aqui, da igreja local, e a gente vai estar encerrando, despedindo dos irmãos, agradecendo, e o nosso irmão Fernando vai dar continuidade aqui, para nós estarmos celebrando a ceia aqui, amém? Então que Deus abençoe cada um dos nossos irmãos que estavam nos assistindo de casa, e fiquem na paz do Senhor Jesus.